Olá, eu sou o Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefelo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as últimas 4 categorias dessa minha cobertura do Oscar. Melhor ator, melhor atriz, melhor direção e melhor filme. Vamos lá. Vamos aos indicados a melhor ator. Adrien Brody, o Brutalista. Timothée Chalamet, um completo desconhecido. Colman Domingo, Sing Sing. Ralph Fiennes, Conclave. Sebastian Stan, O Aprendiz. Adrien Brody é um dos favoritos dessa temporada pelo complexo papel como arquiteto Laszlo Toth no espetacular O Brutalista. Ele venceu diversos prêmios precursores, tanto os dados pelos jornalistas como o Globo de Ouro de Melhor Ator Drama, o Critics' Choice Awards, assim como um importante prêmio da indústria que foi o melhor ator no BAFTA. No entanto, o SAG, o Sindicato dos Atores, decidiu premiar Timothée Chalamet por Um Completo Desconhecido, o que acabou movimentando um pouco a corrida até agora. Desde que o SAG começou a premiar lá em 1994, o vencedor do SAG de Melhor Ator venceu o Oscar de Melhor Ator em 25 de 31 vezes. Considerando que entre os membros da academia o maior corpo de votantes é composto pelos atores, isso com certeza é um importante precursor. Até esse resultado SAG, o meu voto era por Adrien Brody. Porém agora com essa vitória do Timothée Chalamet, considerando que o filme não vai ganhar nenhum outro Oscar, eu acho que potencialmente seria uma oportunidade da academia em premiar Um Completo Desconhecido. Por mais que o Timothée Chalamet venceu no SAG, eu acho que a narrativa ao redor do Adrien Brody ainda é mais forte. Então, mesmo com a estatística forte a favor do Timothée Chalamet, eu não consigo votar na performance dele, e o meu voto vai para Adrien Brody por O Brutalista. Agora vamos à categoria de Melhor Atriz. Cynthia Erivo, Wicked. Carla Sofia Gascon, Emília Pérez. Mike Madison, Anora. Demi Moore, A Substância. Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui. A corrida de melhor atriz é uma das mais difíceis de prever do ano. Eu particularmente adoro anos em que você não consegue prever com certeza quem vai vencer. Então, se eu errar em várias categorias esse ano, quer dizer que o Oscar foi mais imprevisível. Por exemplo, ano passado, Oppenheimer levou em quase tudo. No ano anterior, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mesma coisa. Fez uma lavada tanto nos prêmios precursores quanto no Oscar. Esse ano os sindicatos estão apontando uma coisa, os jornalistas estão apontando outra, então isso deixa a corrida muito mais interessante. Dito isso, Cynthia Erivo por Wicked e Carla Sofia Gascon por Emília Pérez não tem chance. A corrida é, entre fato, Mike Madison, Demi Moore e Fernanda Torres. Mike Madison era inclusive a favorita antes de toda a temporada começar, desde que participou lá de Cannes, o filme veio com força dos festivais europeus, mas foi perdendo força no início, principalmente dos prêmios dos jornalistas. Não é à toa que ela perdeu o Globo de Ouro de Comédia para Demi Moore e também o Critics' Choice Award para Demi Moore. Porém, foi um pouco surpresa que a Mike Madison acabou ganhando o BAFTA, o prêmio dado pela Academia Britânica, o que também acabou deixando a corrida um pouco confusa. Vale notar que a Fernanda Torres está concorrendo pela primeira vez contra a Demi Moore e a Mike Madison, já que no Globo de Ouro as duas estavam na categoria comédia, e a Fernanda Torres ganhou no Globo de Ouro de categoria drama. A Fernanda Torres acabou não aparecendo em nenhum outro prêmio, nem no Critics' Choice, nem no SAG, mas eu estou muito curioso para ver como que ela vai se sair contra essas outras duas atrizes na noite do Oscar. Quando a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, isso acabou trazendo à consciência dos votantes do Oscar o filme Ainda Estou Aqui. Não é à toa que o filme não somente conseguiu a categoria de melhor filme internacional, como conseguiu o melhor filme. Eu acho que essa força, aliada à excelente campanha da Sony Pictures Classics, eu fico um pouco dividido em não votar na Fernanda Torres. Por mais que a Demi Moore ganhou o SAG, vale lembrar que ano passado mesmo a atriz Lily Gladstone ganhou por Assassinos da Lua das Flores e quem ganhou o Oscar foi Emma Stone por Pobres Criaturas. Então eu estou torcendo por essa situação, que a vitoriosa do SAG não repita a vitória no Oscar e quem ganhe seja Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui. Talvez seja um voto aqui meio esperançoso da minha parte, mas eu vou me arriscar e vou deixar meu voto para Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui. E se não leva a Fernanda, quase certeza que leva a Demi Moore. Agora vamos à categoria de melhor direção. Sean Baker por Anora, Brady Corbett por O Brutalista, James Mangold por Um Completo Desconhecido, Jacques Audiard por Emília Pérez e Coralie Fagiat por A Substância. Todos esses 5 indicados arrasaram e receberam múltiplas indicações pelos seus filmes. Brady Corbett por O Brutalista, James Mangold por Um Completo Desconhecido e Coralie Fagiat por A Substância, cada um recebeu 3 indicações. Melhor filme, melhor direção e melhor roteiro. Já Sean Baker e Jacques Audiard receberam uma indicação extra cada um.
Sean Baker está indicado a melhor editor, além das 3 indicações, e Jacques Audiard indicado a melhor canção. Até poucas semanas, o favorito a receber esse prêmio era o Brady Corbet por O Brutalista, porém, desde a vitória do DGA, o Directors Guild of America, que acabou premiando Sean Baker por Anora, isso mudou a corrida por completo. O DGA, pra vocês terem uma noção, é o precursor mais confiável que tem. Em sua história, 69 vezes, de um total de 77, o vencedor do DGA ganhou o Oscar, ou seja, somente em 8 situações que não repetiu-se a vitória. A última vez que isso aconteceu foi em 2019, quando Sam Mendes ganhou por 1917 e o diretor sul-coreano Bong Joon-ho ganhou o Oscar de melhor direção por Parasita. Eu estou um pouco confuso com essa categoria porque, por mais que eu confie muito no precursor que é o DGA, eu não acredito que a direção de Sean Baker seja superior à direção do Brady Corbet em Brutalista, que é um filme monumental e com uma direção espetacular. Então, nesse caso, eu vou contra as estatísticas e vou votar em Brady Corbet por O Brutalista. Tô me arriscando aqui em todas as categorias, né? Talvez todas essas 4 que eu tô falando aqui hoje eu vou errar. E por fim, a categoria final da noite, melhor filme. Vamos aos indicados. Ainda Estou Aqui, Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Emília Pérez, Nickel Boys, A Substância, Wicked. Um dos prêmios mais precursores para prevermos o vencedor do Oscar é o Producers Guild of America, o PGA. O prêmio dado pelo PGA começou lá em 1989 e em 25 das 36 ocasiões, o vencedor do PGA repetiu vitória no Oscar. Quem venceu o PGA esse ano foi Anora. Como já falei em outros vídeos, a indústria amou Anora. Porém, algo me diz que esse é um ano de exceções, como já falei nesse vídeo, na categoria de melhor atriz, na categoria de melhor direção, e aqui também o meu voto não vai para essa estatística de Anora. Eu sinto que houve um movimento pró-conclave nas últimas semanas, afinal de contas, o filme venceu o BAFTA de melhor filme e melhor filme britânico, e logo em seguida venceu o SAG Awards, o Sindicato dos Atores, de melhor elenco. Eu acho que Conclave é o filme que tem mais chance de aparecer no top 3 dos votantes da academia. E a cédula do Oscar, que é preferencial, eu acho que o filme mais popular ganha. Na minha opinião, eu acho que os votantes internacionais não deram tanto apoio para Anora. E eu acho que deram muito mais apoio para Conclave. Então, assim como na categoria de direção, eu vou votar contra as estatísticas e meu voto vai para Conclave. Então, um recap final aqui. Melhor ator, Adrien Brody, por O Brutalista. Melhor atriz, Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui. Melhor diretor, Brady Corbet, por O Brutalista. Melhor filme, Conclave. E é isso. Com esse vídeo concluímos o especial Oscar 2025. Falei sobre quase todas as categorias, exceto os curta-metragens, que é sempre difícil de prever. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa cobertura, tenham visto meus vídeos. Muito obrigado. Se curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso. Muito obrigado e nos falamos semana que vem sobre o resultado do Oscar 2025.